E olha só, analisando os dados de 2017, levando também em consideração estimativas do mercado futuro, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, prevê estabilidade na pecuária em 2018, também com cotações que podem alcançar até R$ 150 a arroba. Da mesma forma, outras entidades também projetam um ano muito mais animador para o mercado do boi gordo. E nesse primeiro bimestre já vem sendo possível vislumbrar uma melhora para o mercado do boi gordo, que envolve o mercado de reposição e até mesmo o crescimento no número de animais confinados. E com a proximidade do segundo bimestre, você deve estar se perguntando como é que deve se comportar então os preços deste grande mercado do boi gordo. E para responder essas questões, nós convidamos o especialista em gestão de risco em pecuária, o Rodrigo Albuquerque, ele que também é idealizador do Notícias do blog Notícias do Fronte, que toda segunda-feira traz uma análise completa para você que trabalha com o mercado da pecuária de corte. É com ele que nós vamos conversar agora. Bom dia, Rodrigo, satisfação falar contigo. O ano de 2018 vem sendo marcado agora com a recuperação dos preços do mercado do boi gordo. Estamos próximos de alcançar o segundo bimestre, Rodrigo. Na sua opinião, como deve se comportar, então, os preços do mercado do boi gordo? Seja bem-vindo. Bom dia, produtor do canal do Boi. Bom dia, Elaine. Mais uma vez, uma satisfação falar com você. Muito bem, o ano 2018 realmente vem sendo marcado por uma recuperação e quando eu olho para o ano, Elaine, a gente gosta de analisar o que o ano está te oferecendo, o que o mercado está te oferecendo em relação ao boi gordo, ao valor da arroba. E uma boa forma de fazer isso, e a forma como que eu, no dia a dia, da nossa análise aqui de gestão de risco, a gente faz, é observar a curva de preços para o boi gordo ao longo do ano fornecida pela Bolsa. Por quê? Veja bem, nós já temos janeiro fechado, fevereiro nós temos o contrato aberto na Bolsa, assim como temos para março, abril, maio, junho e assim por diante. Existem ainda alguns meses que os contratos da Bolsa ainda não estão em aberto, mas, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, já o terceiro até o último trimestre, os contratos já estão abertos. Então a gente consegue montar a curva de preços da arroba do ano. E essa curva nos mostra, né, se a gente pegar todos os preços da Bolsa ao longo de 2018 e comparar com a curva que a gente tem em mãos, que são os preços de 2017, a gente já vê que o mercado sinaliza uma alta na ordem de mais ou menos 7% ao longo do ano, né, na média dos 12 meses, o preço médio anual de 2018, sendo mais ou menos 7% acima do preço médio de 2017. E a gente entende que o mercado coloca dessa forma porque a expectativa é que haja uma recuperação de demanda, tanto no mercado interno, né, traduzida pela melhoria, pela recuperação, apesar de lenta, mas com sinais já bem consistentes da economia do mercado interno, quanto com os números já bem incisivos de uma retomada de exportação muito forte esse ano, como foi o caso de janeiro e fevereiro. Tudo indica que também vamos estar bem acima de 2017. Então, por esses dois motivos, existe um suporte grande que está se formando tanto no mercado físico quanto no mercado futuro do boi gordo ao longo do ano. Agora, complementando, e para o mercado de reposição, o que você projeta para esse segundo bimestre, que já começa no mês de março? Quando a gente olha o mercado de reposição, Elaine e amigos produtores, realmente existem algumas preocupações, né? Porque a gente vem de uma retenção de fêmeas em 2015 e 2016, mas essa retenção certamente em algum momento deve nos trazer uma oferta maior de animais, e essa oferta ela geralmente acontece
primeiro, obviamente, nas categorias mais novas, né? O ano passado foi um ano de perda de valor muito forte da reposição, na ordem aí de 14% a redução do preço do bezerro. O preço do boi gordo em 2017 reduziu na ordem de 9%. Então, o preço de reposição, essa sua pergunta faz muito sentido, porque já em 2017 o preço do bezerro caiu mais que o preço do boi gordo. E essa queda, eu acredito que está muito menos pautada justamente nessa retenção de matrizes que a gente iniciou em 2015 e que teoricamente poderia ter levado, em alguma medida, pode realmente, em algumas regiões principalmente, ter levado a oferta de bezerros em 2017, mas a maior parte, a maior culpa, vamos falar assim, dessa queda, na minha opinião, foi a posição da demanda, a posição do pecuarista comprador desse bezerro desmamado, né, seja do bezerro, seja do garrote, seja do boi magro, muito retraída, com os acontecimentos muito ruins que aconteciam, deprimindo o valor da arroba do gado gordo. E esse sujeito acabou retraindo. E essa retração, na minha opinião, foi a grande vilã, né, que motivou aí a redução dos preços de reposição. E esse ano eu vejo justamente o oposto. Ainda que a gente tenha, em alguma medida, uma oferta crescente de animais, fruto, de novo, dessa retenção vivida no nosso passado recente, ainda que a gente tenha um aumento do abate de fêmeas, acredito que ele continue esse ano, né? O que pode reduzir um pouco a rentabilidade aí da cria, porque o abate de vacas ajuda a compor a receita da fazenda de cria, mas eu vejo, sobretudo, uma posição mais ativa do comprador do bezerro desmamado, do garrote e do boi magro, e isso sendo um fator sustentador dos preços. Isso a gente já observa muito no estado de Goiás, no estado do Mato Grosso, de janeiro, meados de fevereiro. Mato Grosso do Sul, como a gente infelizmente ainda vê um diferencial de base aberto e fora do padrão, ainda um mercado mais pressionado e o mercado de bezerro oscilou. Mas é provável de um mercado mais sustentado. Essa é a nossa expectativa. Então, uma boa notícia para o mercado de reposição para quem tem animais à venda. Realmente, Rodrigo. E confinamento? De acordo com duas consultorias, a Agroconsult e também a Assocom, eles ambas projetam crescimento para o número de animais confinados neste ano de 2018. Você também compartilha dessa mesma opinião para março e abril e também para os meses subsequentes? Então, Elaine, concordo com a Assocom e a Agroconsult. Eu acredito que a gente vai ver um aumento, num crescimento no número de animais confinados em 2018 em relação a 2017. A gente tem esse ano uma curva de milho crescente em termos de preço em relação ao ano passado, ainda que crescente, potencialmente nós estamos ainda ainda distantes de um cenário explosivo como foi o caso de 2016. Estamos vendo com alguma preocupação, nós estamos, na verdade, naquele cenário de definição de safrinha. Agora, nos últimos dias de fevereiro e os primeiros dias de março, a operação do plantio se encerra e aí a gente já tem uma boa baliza. Por hora, a gente sabe que o plantio está atrasado em relação ao ano passado. A gente sabe que parece que as vendas de semente de sorgo foram muito boas esse ano, né? Em algumas regiões as vendas de semente de milho ficaram um pouco aquém do esperado. Isso, ao sincronizado com o atraso de plantio, dá alguma preocupação em clima de outros países como a Argentina. O mercado interno está no momento bem sustentado, dando preferência aí para comercialização em embarques de soja. Essa época o milho ganha sustentação. Então, eu acredito que a gente ainda não esteja flertando com um cenário explosivo para milho, em que pese eu absolutamente recomendo, e tenho dito isso no blog, a contratação de seguros visando proteção de uma eventual alta, que ainda que não seja o cenário mais provável nesse momento, proteção de uma alta explosiva, né? Mas é importante se comprar o seguro antes de bater o carro, né? Então, eu acredito que a gente tem uma oferta de animais
de reposição para confinamento boa, fruto do momento do ciclo pecuário que privilegia a oferta, e com um cenário de milho não explosivo, principalmente você, pecuarista, se protegendo, comprando seguros na bolsa para se proteger de uma alta, e num dia mais para frente a gente pode comentar disso, Elaine. Acredito que a gente tenha, sim, uma boa perspectiva de volume de animais confinados. Cada vez mais o confinamento ele é usado como ferramenta de pasto, de gestão, de aumento de giro, de eficiência dentro do sistema de recria e engorda. Então é difícil ficar sem o confinamento, né? Apesar que essas pesquisas elas ainda variam muito, eu vejo mesmo os números da Socom do ano passado, em que a gente trabalhou aí em março com 25% de aumento, em junho a pesquisa de intenção falava em 1% de aumento, em setembro 2,5% e dezembro 5,5%, que é o número que eu entendo que reflita o aumento do ano passado em relação a 2016, né? Então, números na faixa aí de 6% a 10% são as minhas estimativas para o aumento de volume de animais confinados esse ano. A gente vê o pecuarista mais animado, mas sem um cenário de euforia explosiva. Obrigado, estamos sempre à disposição, Elaine. Acho que é isso. Obrigado. Poxa, realmente informações completas para o pecuarista que acompanha o Bom Dia Produtor. Eu conversei com o especialista em gestão de risco na pecuária, Rodrigo Albuquerque, ele que é idealizador do blog Notícias do Fronte, que toda segunda-feira é atualizado. Vale a pena acessar se você ainda não tem. Eu vou dizer para você, www.nf2r.com.br.